Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, que completa essa semana aqui a terceira de entrevistas com os profissionais que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano. O Diário de Suzano que completa agora no próximo dia 3 de setembro, 60 anos de fundação. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano, ou pode mandar também no Instagram. Essa entrevista está sendo ao vivo no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube, no portal www.diariodesuzano.com.br. Hoje estamos recebendo aqui os jornalistas Eric Fujita e o Paulo Quaresma. Queria agradecer vocês, Paulo, Eric, pela gentileza de estar presente aqui na nossa entrevista. A gente sempre pede para o nosso internauta dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria pedir para você, Paulo, primeiramente, dar uma saudação. Edgar, Fujita, a nossa audiência toda, eu agradeço por estar aqui, pelo convite. É uma honra para mim ter trabalhado nesse grupo, nessa casa, e estar fazendo parte agora dessa série de lives, de entrevistas, para essa data marcante, né, Edgar? 60 anos não são 60 dias. Sim. Então, parabéns ao grupo, parabéns a todos e obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde, Edgar, boa tarde, Paulo Quaresma. Fazia muito tempo que eu não via o Paulo, né? Bastante tempo mesmo. Boa tarde também a você, internauta, que nos acompanha. Bom, eu digo que é uma honra estar aqui participando dessa série de entrevistas e de ser lembrado. E vamos conversar. Sim, vamos bater esse papo aí. Agradeço imensamente esse convite, até por ser lembrado, porque, poxa, eu acho super importante fazer uma série de entrevistas e relembrar principalmente os profissionais que passaram por aqui. Por quê? Porque aqui é de fato um celeiro de ótimos jornalistas. É vocês que fizeram a história, né, do jornal, né? Eu tive uma pequena participaçãozinha apenas, mas passaram diversos jornalistas aqui que despontam na grande imprensa, em outras regiões. Inclusive tive a honra de também cruzar com alguns desses jornalistas já em outras regiões, ou mesmo em São Paulo, em outras ocasiões também. É muito importante relembrar, inclusive, o aniversário de 60 anos de um celeiro, né, de grandes jornalistas que passaram por aqui. Eric, vamos começar então com você. A gente está pedindo até para o nosso internauta saber quem são vocês que estão vindo aqui, né, que fizeram a história do Diário de Suzano nessas 6 décadas de fundação. Quando que você entrou aqui no jornal? O que você começou fazendo? Foi seu primeiro emprego? Sim, foi meu primeiro emprego, isso em 1994, ou seja, são 27 anos. Né? Para quem não sabe, acho que boa parte do pessoal sabe que eu sou nascido e criado aqui em Suzano. Resolvi fazer jornalismo por aptidão, no caso, eu tinha algumas outras também, mas uma das principais, inclusive na época de escola, aqui o pessoal de Suzano, eu estudei no Justiniano, a gente fazia o jornal mural do Grêmio Estudantil, sem aquela formação de jornalismo. Então foi por aptidão, decidi fazer jornalismo. E assim, antes mesmo de entrar e fazer a faculdade, às vezes eu procurava o Diário de Suzano para pegar algumas ideias, eu era meio abelhudo mesmo. E depois disso, houve uma oportunidade, eles o jornal abriu uma vaga para trabalhar atrelado à redação, e daí, assim, eu consegui, acho que o pessoal me conhecia já de tanto que eu ficava na procura, assim, sempre buscando ideias justamente na época de escola. Daí eu entrei aqui em 94 trabalhando aqui. Inicialmente era para fazer revisão das páginas, antes, para quem não sabe, assim... Existia o revisor, né? Existia o revisor, exatamente, Paulo, existia o revisor. E também, antes, a montagem das páginas, para quem não sabe, para quem está na era digital,
eram montadas como se fossem quebra-cabeças mesmo, assim, com papel A4, que era impressos em partes, e o pessoal montava a página do jornal no formato standard, daí tinha muitos desses jargões que eu vou falar agora, tinha o tal do pestap, que era arrumar ali montar tudo. Montar tudo, fazer a fotolitagem. Não tem mais nem fotolito mais, hoje é direto para a chapa, né? Exatamente, e eu peguei toda essa parte, era para fazer essa revisão, inclusive de se tinha algo errado, escrito títulos errados e tudo mais. Daí acharam que eu tinha um certo perfil e me jogaram, isso quando eu estava no primeiro ano da faculdade, me colocaram para ajudar na edição do Caderno Nacional, que até então era um projeto novo que era implantado no Diário de Suzano. Assinatura da Agência Estado e tudo mais com o Noticiário Nacional. Que não vinha pela internet, né? Não tinha internet. Não tinha internet. Para quem não sabe, não existia internet. E eu ainda aqui no Diário de Suzano, eu peguei a transição da máquina de escrever para o computador, o antigo 386, o antigo 486 e tudo mais. Eu peguei a transição. E a transmissão do noticiário da Agência Estado para a gente pegar, vinha por ondas de FM, aquelas mesmas ondas de FM usadas nas rádios FM. Daí a gente fazia a captação por antena. Daí da antena tinha um decodificador que fazia a decodificação dessas informações. E daí a partir desse decodificador jogava para um computador, que a gente copiava com os disquetes maiores a notícia, para depois jogar no sistema do jornal, assim, resumindo. E daí a gente fazia a edição dessas reportagens, exatamente, do Nacional. Daí passavam para entrar nas páginas do Caderno Nacional do Diário de Suzano. Você ficou quanto tempo no Diário de Suzano? Eu fiquei 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, e depois mas você não ficou só no Nacional, né? Não, daí depois assim, até porque quem começa a trabalhar nessa área, e principalmente início de carreira, o pessoal quer ir para reportagem. E eu pedia para fazer algumas reportagens e tudo mais. E daí uma grande reportagem que eu fiz aqui no Diário de Suzano foi, eles produziram algum conteúdo envolvendo a colônia, tipo do Natal, do pessoal que tinha vindo perto do Natal para passar o Natal com a família, os decassegues, né? Uhum. E daí eu fiz essa reportagem ficou bem ampla, ficou inclusive uma das páginas principais, assim, foi um trabalho bem legal, assim, foi um tom bem emotivo, um tom assim, mais assim, a questão humana, né, dos decassegues que voltavam assim para passar o Natal com a família. Daí dava para aproveitar a experiência deles lá, o que eles passavam por lá e tudo mais. Ficou bem legal. E aqui também a gente ajudou muito também no fechamento do caderno da morte do Ayrton Senna, que aconteceu em 94. Daí a gente foi uma força-tarefa para a edição e tudo mais. Imagina, um rapaz de 18 anos, na época, participar de uma edição dessa, assim, tipo, eu não sabia nada, assim, de edição, assim, eu ajudava somente, mas rolou. Então, essa. E também uma outra cobertura que a gente ajudou na retaguarda, que eu participei também, assim, meio que na retaguarda, mas apesar pela idade ser muito novo e também ser muito iniciante, foi na morte do então prefeito de Mogi das Cruzes, o Chico Nogueira, Francisco Ribeiro Nogueira. Daí também aconteceu naquela época também. Então foram essas, assim, as mais importantes que eu participei do Diário de Suzano. Eu fiquei 1 ano. Assim, a importância para mim do Diário de Suzano é porque eu trabalhei, inclusive, foi o meu primeiro emprego na área, ou seja, foi minha porta de entrada para o que eu sou hoje. Passados 27 anos, a trajetória que eu tive... A gente você falou aí, né, o jornal é um celeiro de grandes profissionais que estão aí em São Paulo. Você é um deles, né? A gente vai falar depois da sua trajetória de jornal impresso na grande imprensa de São Paulo, e em televisão também. Aí eu vou passar agora, pedir para o Paulo falar
Como foi o ingresso dele aqui no Eu Diário de Suzano? comecei num jornal que era associado do Diário de Suzano em junho de 98, cuidando da sucursal de Mogi das Cruzes. Da semana, né? Na semana. Então eu era editor do jornal A Semana e ao mesmo tempo tínhamos uma página inteirinha aqui, todos os dias, exceto segunda-feira, de Mogi das Cruzes, de tudo, de política, de cidades, de polícia. E logo em seguida vim trabalhar aqui. Vim trabalhar como um dos chefes de reportagem e editor, né? Quem também editava, fazia. Às sextas-feiras eu não ia para a semana, ficava o dia inteiro aqui. Nos plantões de sábado, às vezes, para dar folga para algum repórter, eu caía para a polícia também. Fiz muito polícia. O Brás trabalhava com a gente. Você ia ver lá, a escala estava cheia de horas, sabe? Aquela coisa de por algum acontecimento maior. Então você, para dar folga para ele, eu pegava a polícia, eu, motorista, eu, fotógrafo, e a gente corria a região toda aí para encher aquela página de polícia. E também, e ele está indo, os outros cadernos que faltavam. Depois de trabalhar para cá. Na sequência veio a Rádio DS. Aí eu fiquei na Rádio DS das 6 às 7 da manhã. Eu mandava todo o noticiário durante o dia para o Aslan na época, pela internet. Lá ia distribuindo e alguma coisa extra que aconteceu eu mandava para ele durante o dia. Aí entrava às 7 horas da manhã na redação aqui do Diário de Suzano. Saia por volta das 2 horas, já almoçado, que eu almoçava na cozinha do próprio DS, e corria para a semana. Às vezes na sua mesa você almoçava também. Na mesa. Às vezes você almoçava na sua E mesa. aí corria para a semana para fechar o jornal, que era um jornal grande, era um semanário enorme, com 36 páginas, a maior tiragem da região, e também cuidar da sucursal daqui, né? Que a sucursal daqui não parava. E nessa época toda, a experiência foi muito grande, né? Desde acontecimentos como o 11 de setembro, tá, que eu nunca mais esqueço, estava eu e o Nilson na redação só. Eu e o Nilson. Logo de manhã. Logo de manhã, a TV ligada, eu falo, Nilson, olha isso aqui, um avião bateu no prédio. Né? E aí tal, aí daqui a pouco o outro bate, quer dizer, e aí começou a acompanhar, aí mudou tudo, que aí começou a nossa repercussão para Suzano, né, daquele acontecimento, de pessoas de Suzano que tinham parentes morando nos Estados Unidos, sabe, aquele mês, será que tinha alguém por perto, alguém ficou ferido, tinha alguém no prédio, o World Trade Center era um prédio super visitado, né, por dia. Então foi aquela correria toda, foi uma coisa marcante também pra gente. Uma outra reportagem marcante, o Fujita falou da morte do Chico Nogueira, eu falo da morte do Valdemar. Foi uma quinta-feira à noite. Eu estava fechando a semana e já tinha fechado o material aqui do Diário do Suzano, da página. Aí eu cismo de ligar pro doutor Osmar, né, que é irmão do Chico, irmão do Chico, que era médico do Valdemar. Falei, doutor, como é que tá? Ele falou, Paulo, eu ia te ligar agora. O prefeito acabou de morrer. Aí eu liguei para cá, pro Marcão e pra Simone e falei, para tudo que o Valdemar morreu. Aí eu tive que mudar. E na semana estava eu sozinho na redação e um fotógrafo. Só eu e um fotógrafo. Aí o fotógrafo foi fazer reportagem para mim. Eu tinha que fechar. Eu mandei com o gravador. O velório foi na Câmara Municipal, ainda bem que eram algumas quadras, né, do Jornal da Semana. Ele foi, eu ouvia, trazia para mim as fitas, eu ia ouvindo, escrevendo. E de lá a gente fechou a capa daqui, várias páginas, eu mudei lá. Em algumas horas, a gente atrasou bastante o jornal. E mudamos tudo, isso é uma edição especial. Outras edições especiais marcantes aqui foram as eleições. Uma eleição, inclusive, que acabou a força no ginásio municipal, na apuração. Foi uma confusão desgramada. E assim por diante, né? É bom lembrar que os jornais impressos tinham muita força naquela época, né? E eram muito grandes. Nossa, os jornais impressos, todos eles eram muito grandes. Muitos cadernos. Ô Paulo, qual que era a sua fonte de pauta? Você foi por um bom tempo cuidando da pauta, né? E cuidava dos repórteres, indicava o que cada um ia fazer, né? Qual que eram as suas fontes? Você chegava às 7 da manhã, né? Você 7 da manhã, os jornais. Eu já via os jornais, já ia conversando às vezes com o prefeito, às vezes com o vice-prefeito, às vezes com o assessor, ia pegando tudo, ia montando a pauta do dia e ia ficando de olho, né? Embora já tivesse uma pauta pré-pronta, né, com alguns acontecimentos que você já sabe que já eram previsíveis, né, mas muita coisa surgia. E a única coisa que não tinha pauta era a polícia. Né, era a polícia,
mesmo assim, a gente tinha fontes que eram fabulosas, né? Em todo lugar você tinha alguém que era uma fonte nossa que passava... Tinha que rodar todas as delegacias, né? Todas as delegacias. Não é. Para pegar o que aconteceu. Mas a gente pegava coisa acontecendo. Sequestros acontecendo, sabe? E vai para Itibiriçá, o carro corre, e liga para a polícia, a viatura está em tal lugar. Aquelas coisas, assemelha-se até à televisão, viu, Edgar? O que fazia que era para ter o máximo de informação quente. E o mínimo de informação requentada, o mínimo de informação que for, sabe, que for descartável. Então, também a equipe era fabulosa, né, Edgar? Sim, era muito Você cobria, forte, né? cobria a região. Então a gente tinha, sabe, a por música aqui. O esporte também tinha, né? Tinha O vôlei, né? o voleibol de Suzano era um dos maiores times. Chegou a ter o tempo o basquete também, Basquete, né? que depois foi para Mogi Foi das para Cruzes. Mogi das Cruzes. Então, Suzano era uma cidade vibrante, né? Junto com Mogi, a região toda. Então, quer dizer, pauta que não faltava. E você ficava com pauta acontecendo, né? Você estava com... Tinha acabado a reunião de pauta para decidir quem está na página e tinha coisa acontecendo ainda. Às vezes no caminho para Mogi das Cruzes, onde eu ia ocupar minha outra função lá, inclusive a da sucursal, eu via coisa no caminho e já avisava o repórter policial, né? Ou então alguém me ligava, se ligava para cá, semana aconteceu isso, ou Marcão, aconteceu aquilo. Coisa... Ô, Eric, depois que você saiu do jornal, eu queria que você resumisse a sua trajetória de jornalista bem sucedida que foi, né, continua sendo. Depois o Paulo vai falar um pouco também do que ele fez aí, da trajetória dele, em relação até a TV Mogi News. Mogi News, falar. o jornal, Eu queria que você falasse um pouco depois que você saiu daqui, quais... Eu saí daqui, né, que nem paralelamente, quando eu trabalhava no Diário de Suzano, eu trabalhei durante 4 meses conciliando faculdade, Diário de Suzano e também na Rádio Metropolitana, onde eu peguei uma boa base de rádio, ainda estudante, fiquei lá 2 anos, daí eu trabalhei também no Diário de Mogi, aqui também na região, trabalhei na imprensa toda, no Mogi News também trabalhei depois como editor. Depois a intenção era rodar e ir para outros lugares, trabalhei em São José dos Campos, no antigo Vale Paraibano, que agora é o jornal O Vale. Aí foi quando eu voltei para o Mogi News para ser um dos editores lá em 2003. Ainda em Mogi das Cruzes eu pedi licença lá do jornal, porque eu fui chamado para trabalhar, convidado para trabalhar numa das campanhas para prefeito aqui da região, ainda em uma época, na época que tinha horário eleitoral na TV, né? Aqui eu fiz campanha também, aí foi a minha porta de entrada na comunicação política, isso em 2004. E daí depois, assim, resumindo, depois acabei virando, eu também trabalhei na Assembleia Legislativa, fui assessor de imprensa lá também de um dos deputados aqui da região também, né, um dos deputados estaduais aqui da região. Depois Diário do Grande ABC, na economia, trabalhei também no Diário de São Paulo, na época, antigo Diário Popular, para os mais antigos, assim. No Major Quedinho lá, né? Na Major Quedinho, exatamente. O que é o prédio lá hoje? Então, atualmente hoje é do grupo Panambi, né? Que é do grupo do Odessa Square. Exatamente. É só Panambi. Grupo só Panambi. Só Panambi. E também lá está sediado a Rádio Nova FM, que é do... A Nova tá lá. Estava lá. E também a redação do DCI, que agora é só digital, mas eles também transferiram, porque o prédio era do grupo também. Daí depois que o Diário de São Paulo saiu, quando mudou de dono, foi pra lá. Mas eu trabalhei lá na Major Quedinho, na época que era da Infoglobo, né? Que é o braço de jornais do Globo. Na esquininha ali, né? Na esquininha. E inclusive fiz muita coisa pro jornal o Globo também. Inclusive coberturas com o então presidente Lula. A parte de economia eu fazia, reforçava, daí às vezes a reportagem do Diário de São Paulo, que tinha essa sinergia, daí ia para o jornal o Globo também. Muita coisa eu fiz para o Globo também, muita coisa para economia também eu fiz para o Globo, né? Por conta do Diário de São Paulo, porque depois eu fui me especializando, né? Que nem eu atuava sempre, eu atuava na editoria de economia, no Diário do Grande ABC, no Diário de São Paulo mesmo. Fazia coisas, economia às vezes do Globo também por conta disso. E daí depois eu fui para trabalhar
no portal, trabalhei na Record também, trabalhei no portal da Record também, no R7, e depois SBT, trabalhei na produção e na chefia de reportagem do SBT Brasil, né, que é um dos telejornais principais deles também, trabalhei lá. E fora alguns outros freelas também que eu já fiz ali no setor automotivo, na revista Carro. Gente, assim, uma avalanche. Trabalhei também na CDN, também na análise e pesquisa também, que é fazer análise para um determinado cliente do posicionamento deles na mídia. E passei por esse zilhão de coisas assim. Bastante experiência que você acumulou aí nesse... A gente acumulou, né? A gente foram pintando os desafios, a gente entrou. E assim, também trabalhei muito na comunicação política, né? Eu fiz também 7 campanhas. Uma das últimas, assim, também eu trabalhei perifericamente na campanha da Marina Silva, isso em 2014, junto, ainda na época que era Eduardo Campos e a Marina, né? Daí, assim, no meu segundo dia de trabalho perifericamente na campanha, o avião caiu lá em Santos. Daí eu tive essa experiência, essa correria toda também. É bacana, assim, trabalhar nessa área também. E depois eu fui, inclusive, assessor de imprensa, né? Via uma agência que participou dessa campanha, a gente assumiu a conta do partido da Marina Silva, né? A Rede. Que a gente fez esse trabalho. Então a gente, inclusive, nesse trabalho também já acompanhou muita parte jornalística, porque, só para quem entende de política e conhece, a Rede foi uma das responsáveis aí com o pedido de cassação do Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, e acabou cassando. Então imagina atendimento, coordenação nacional, né? Exatamente, a coordenação também dos assessores de imprensa da bancada da Rede na Câmara. Daí a gente tinha que fazer essa coordenação para divulgação. Experiência muito boa também. E daí depois eu fiz alguns trabalhos, algumas assessorias em São Paulo também, que eles falam de agências boutiques também, né? E atualmente eu estou numa agência também lá que é de São Paulo. É uma agência que chama Ortolani Comunicação, né? Inclusive eu fui lá para trabalhar lá. Atualmente eu gerencio as operações lá, inclusive as principais contas e tudo mais. E a gente tem feito um trabalho bem bacana no corporativo. A gente fez divulgações importantes aí do setor corporativo para comunicação externa nesse 1 ano. Tem assumido também agora uma operação grande também. E a gente vai sobrevivendo e tocando. E você é engenheiro civil também, né? Verdade. Como é que é essa história aí? Então, exatamente, que nem... Você já se formou ano passado? Sim, finalzinho de 2019. Eu tenho... Porque como eu atuei muito na economia, e também eu tenho também uma formação em pós em economia e finanças, também pela B3, né? E o que acontece? Ainda na época de faculdade, eu tinha 3 faculdades que eu achava que eu tinha aptidão. Uma, jornalismo, por aptidão, que eu já fazia as coisas na escola. A outra, engenharia, porque eu tenho até uma certa facilidade com números e eu gostava de ver as obras, assim, em andamento e tal. E educação física, porque eu tinha que... Porque durante um tempo eu sempre pratiquei natação, inclusive participei da equipe aqui de Suzano, tal. Não era um dos melhores, tal, mas eu participava. Então, daí eu fui pela aptidão jornalismo. Daí depois de um tempo o jornalismo estava bem em crise mesmo, ainda na década de 2010, né, tal. E assim, eu estava um pouco, admito, um pouco sem perspectiva. Daí eu resolvi voltar a dar um passo para trás e fui fazer a outra faculdade que estava entre as 3, engenharia civil. E assim, foi um período que oxigenou muito a minha cabeça. Por quê? Eu peguei, era possível saber a origem de alguns cálculos e algumas coisas na área de economia, de finanças que te utiliza, cálculo integral, cálculo diferencial, essas coisas, e daí você sabe a origem de algumas contas ali. Então foi bem bacana. Te ajudou. Facilitou. Daí eu me formei agora em 2019, já fiz algumas coisas na área de engenharia, alguns relatórios também, até entre a formação em jornalismo.
Daí, inclusive, alguns relatórios técnicos, revisão também, ou seja, aliando uma formação com a outra. Ô Paulo, quando eu entrei aqui no jornal, eu lembro que você fazia TV Cultura também. Aí eu queria que fui da você Cultura, falasse um pouco das suas passagens. Antes né? de eu vir para cá, eu já tinha passado para a TV Cultura, para a TV Mar de Santos, que hoje é Record Litoral. Fiz minha última campanha política antes de entrar aqui, que foi a do Chico Bezerra, que a gente conseguiu levar para o segundo turno contra o Junge, quase que ele ganha a eleição. E a partir daí eu falei, essa aqui vai ser minha última campanha política, não quero fazer mais. Também fiz umas 6 ou 7 campanhas nesse tempo passado. Quando eu vim para Mogi das Cruzes, aí eu comecei uma outra coisa, que era de formação de jovens. Então, o que passou por mim de jovens jornalistas, estagiários, que era uma coisa que não tinha estágio. Não tinha, o estágio não era uma coisa muito comum, o sindicato não permitia. Mas como que o estudante, como que você iria aprender se não estivesse trabalhando aqui no Diário Suzano? Ele entrava como auxiliar de redação, né? Foi o que aconteceu comigo. Cargo, né? Então, mas tinha que ter alguma coisa, tinha que ter uma ferramenta, porque a faculdade, com todo respeito, mas ela não te dá noção de nada. O cara chega numa redação, numa rádio, numa TV, num portal de notícias, num jornal, aquilo para ele é bicho de 7 cabeças. Então, o nosso trabalho na semana, no meu jornal que eu tive 2 jornais antes de vir para cá, que é o JBC Notícias e o Classificadão, inclusive, que eu cheguei a rodar aqui, na gráfica do Diário Suzano. Então, eu sempre, essa época todinha, eu trabalhei com muita gente, e estão todos por aí, tá? Com todas as grandes emissoras de São Paulo, da região, e jornais aqui da região. Então, é uma coisa muito, muito rica, né? E era uma coisa que eu não sabia que eu tinha essa aptidão de ensinar. Eu sempre me achei que não tinha aptidão. Depois eu comecei a entender que um tem uma dificuldade, outro tem outra, outro tem uma facilidade que o outro não tem. Então você vai pegando a facilidade que aquela pessoa tem, aquela habilidade que ela tem, e vai burilando aquela que ela não tem, aquela dificuldade. E por aqui passaram grandes repórteres que começaram como estagiários e que estão por aí. Isso é muito gratificante para mim. Depois que eu saí daqui, eu voltei para o Jornal A Semana, fiquei mais um tempo lá. Como falei, era o maior semanário da região, eram quase 40 mil exemplares, um jornal, cara massa assim de jornal, 3 cadernos, standard, né, que era bastante informação. Aí depois eu fui para um projeto que era inovador, mas foi muito, sabe quando a coisa é certa, mas está muito, muito antes da época, que foi fazer o primeiro portal de notícias em vídeo, junto com o Leandro Sérgio, Cidade Viva. Só que é o seguinte, até as ferramentas técnicas eram outras. Hoje com o WhatsApp, eu te entrevisto aqui já dando no ar ao vivo, não preciso passar por ninguém, Verdade. Não preciso pegar nenhum arquivo nem nada, eu mando para você direto. Naquela época, tudo que você tinha que fazer, tinha que pegar um arquivinho e vinham arquivos em várias linguagens, VOB, tudo que era arquivos pesados. Você tinha que, nossa, era uma coisa, sabe, sabe aqueles labirintos? Eram labirintos para você fazer. Aí acabou não dando certo, como eu falei para você. Era muito, muito, muito jovem, só tinha o YouTube, pra você ter uma ideia, não tinha mais nada. Não tinha rede social nenhuma, tinha o Orkut. Lembra do Orkut? Lembro. Era o Orkut e o YouTube começando ainda. Aí veio o convite para ir para o diário, para o Mogi News e para o DAT. Aí, nesse grupo eu fiquei 9 anos, né? Aqui eu fiquei 6, 9 anos lá. E no Mogi News e no DAT, a gente implantou Web TV nos dois. E o Web TV, ela foi o embrião para a TV Mogi News, que tinha programação 24 horas por dia, 16 horas ao vivo por dia. Sabe, 16 horas ao vivo, com jornalismo e um programa de 3 horas à tarde, que era o Tarde Show. Começava às 6 da manhã ao vivo, o último ao vivo terminava às 8 horas da noite. E também foi uma grande experiência, Edgar, que é você começar do nada, né? Começar uma emissora do zero, tá? E depois que saí de lá, aí eu tive 2 cirurgias que me pararam, né? 2 cirurgias, eu tenho aqui na barriga, aqui eu tenho uma cicatriz, que eu brinco, só faltou colocar ali uma placa de obra, né? Ou do governo federal ou do governo estadual, de metrô ou coisa parecida. Isso me interrompeu a vida durante 1 ano e meio, em 2 períodos, 2014 e 2016. Depois veio o Record, veio o RIC TV, né? A experiência, Sol Parnambi,
né, agora foi tudo vendido pro Omar Chaen, que é dono da Estácio. A Estácio comprou tudo. Então, esse aprendizado todo, também graças ao Diário de Suzano, tá? Porque aqui também, eu já vim para cá com 16 anos de experiência em jornalismo. Mas ele ganha aquela coisa, a gente nunca sabe tudo. Sim. E a cada dia aprende mais. Aqui também aprendi muito na semana de Mogi. E hoje você está onde? Você está terminando esse trabalho na transição Sol Parnambi para Tati Comunicação. Né, que é Record, Região Campinas, Band Santos e agora SBT Vale. Sabia eles que estão com a SBT? Então, por enquanto com repetidora. Mas vai montar uma redação lá e vai ser também uma afiliada, porque tem a concessão para lá. E vou dar uma notícia aqui em primeira mão, que eu só falei para uma pessoa só, que é o Dr. Gustavo Ferreira, que é aqui de Mogi, o Tatal. Não falei para ninguém ainda. Esse deve ser meu último trabalho em redação. Eu não pretendo mais trabalhar em redação. Eu estou indo agora para a área de ghostwriting, que é o escritor fantasma. Sim, sim. Que é aquilo. O João quer que escreva um livro e põe o nome dele. Não tem problema, vai me pagar, vou escrever o livro com toda a qualidade, com todo o tema que ele escolher, alguma coisa. Fulano, eu tenho aqui uma ideia de uma música. Fulano quer fazer comigo? Vamos fazer? Eu não preciso aparecer. Eu quero hoje, um pouquinho mais de tranquilidade, porque agora, em 2022, são 33 anos, 34 anos. Então eu não pretendo agora voltar para a redação depois desse trabalho, Edgar. É uma questão mesmo pessoal. Tá? E não é fechado, tá? Pode ser que depois, que nessa área a gente nunca diz, né, que... nunca diga nunca, sempre é um talvez, né? Um talvez. Mas pelo menos eu acho que eu vou tirar um ano sabático depois para investir bastante no ghostwriting, que é uma coisa que é muito usual na Europa e nos Estados Unidos. E que dá muito dinheiro. Eu não quero fama mais. Eu não estou mais preocupado com fama. Sabe aquela coisa que hoje eu não quero mais ter razão? Sim. Sabe, eu quero ser feliz. Sabe esse tipo de coisa? Então, no jornalismo também, eu deve ser meu último trabalho em redação. Até comuniquei ao Dr. Gustavo. Essa semana aqui eu comuniquei, Gustavo. Deve ser meu último trabalho agora aqui. Eu vou tirar um ano sabático aí. E vou investir nessa área, porque eu tenho 4 reuniões para fazer, cada um com uma coisa diferente. Eu não vou aparecer. E ghostwriting é aquela coisa, você assina um contrato de confidencialidade. Sim. Você não pode falar nada. Tem que ter tempo para fazer isso, né? Você tem que ter um período mais tranquilo. Tem que ter tempo. Isso aí, né? Tem 2 livros que me pediram que são coisas fáceis de fazer, mas tem outros 2 trabalhos que eu vou precisar de tempo. Que você falou, e como que eu vou ter tempo se eu vou ter compromisso com uma outra pessoa, né? Com outro grupo. Então, em primeira mão vai aqui o trabalho de que, terminando esse trabalho no grupo Tati, vou ficar pelo menos um ano aí, sabático, mas não tão sabático, né? Que o sabático você vai para estudar, tá? Eu vou trabalhar mais numa outra área. Vai dar para te encontrar. Vai dar para me encontrar. Continua com minhas redes sociais, continua com meu celular, mas não vou estar em redação. Ô, Eric, eu queria que, com a sua experiência aí, que você começou no impresso, né? Você passou pelo impresso e pegou a transição da máquina de escrever também. Sim. Você está vendo hoje a questão da comunicação, e aí eu emendo uma outra pergunta em relação ao jornal impresso, né? Para onde está caminhando o jornal impresso e como que você está vendo hoje essa agilidade da notícia? A gente antigamente escrevia a notícia para o dia seguinte. Hoje é para o minuto seguinte, né? Muito rápido as coisas acontecendo. Ainda muda, né? Você escreve, daqui a pouco mudou. Já mudou, com certeza. Bom, em relação ao impresso, eu tenho uma opinião bem cética e assim, bem realista. Eu acredito que a tendência é se esvaziar cada vez mais. Assim, vai se esvaziar. Assim, é possível perceber que o jornalismo impresso tem buscado algumas alternativas justamente para ou migram para o online ou mantém os dois de forma impressa, mas em PDF e mantém o portal deles, atualizando, né? Exatamente, atualizando assim, porque é assim, Edgar, e Paulo, vamos fazer uma análise, vamos assim, a gente tem que ser e a gente tem que se adaptar aos novos tempos, certo? Essa questão de escrever para o dia seguinte já não é mais usual.
Com isso daqui, Instantâneo. é instantâneo. Você pega e vê. Ou seja, eu acabo trabalhando daqui, às vezes. É o seu escritório, né? Aquela cena. Exatamente, é o próprio escritório. Então, ou seja, com isso aqui você já se atualiza. Então, assim, vai ser cada vez menos do escopo da população se informar pelo impresso. Assim, eu vim do impresso, eu devo muito a minha origem do impresso, inclusive você, Edgar, você, Paulo, devem concordar comigo que a base do impresso, justamente porque você pega a base de escrever textos mais parrudos e mais... No impresso. No impresso. É grande escola. Exatamente, você consegue se adaptar e você consegue entrar para os outros veículos, ou seja, um texto de rádio. Você também tem experiência em TV, você acho que vai concordar comigo. Com Né? certeza. Você consegue se adaptar e você consegue. A mesma coisa em textos mais curtos para as redes sociais, para o próprio Facebook. Você consegue se adaptar mais. Assim, para a gente, assim, pra gente que vem dessa formação clássica, é um pouco melancólico, claro. Tipo, ver os jornais, o impresso se esvaziando. Claro, eu vim do impresso. Mas assim, a gente também, nós precisamos ser realistas. Assim, eu acredito que a tendência, isso, inclusive, o último trabalho que eu tive no impresso foi em 2010, no Diário de São Paulo, já na gestão da então Rede Bom Dia, que era do J. Ávila, né? Exatamente, que comprou da Infoglobo. Minha última experiência em impresso mesmo, em jornalismo diário e tudo mais, foi lá. Porque eu já via uma movimentação assim naquela época. Eu falei assim, nossa, se for para trabalhar ou em TV, ou mesmo em rádio, ou mesmo nos portais. Tanto que eu fui para trabalhar em portal. Porque eu tenho essa opinião, assim, bem cética. Eu acho que vai se extinguir de vez. Talvez eu seja ou tanto leviano, ou mesmo muito anunciar uma tragédia, assim, uma enorme tragédia, assim falar, mas assim, que vai esvaziar, vai. Uhum. E qual a sua opinião, Paulo? A minha opinião é parecida com a do Fujita por vários fatores. Um deles é realmente a evolução das coisas. Quando eu comecei no jornalismo impresso, era máquina de linotipo. O jornal saía todo em chumbo, que eram os linotipistas, que eles trabalhavam, sabe, com aquele cheiro todo. O jornal era feito tudo ao contrário. Depois veio, aqui no Diário Suzano, por exemplo, teve a Lino Print, lembra? Sim. Que era uma tela de Lino. Acho que você pegou essa época. Eu peguei essa época. Logo quando começou. Justamente. Depois do Lino Print veio o offset. Do offset, as mudanças não pararam mais. Eu antigamente eu ia com o jornal, vinha para cá com o jornal de Mogi para cá para rodar, eu vinha com ele na prancha, todo que você falou do desktop. Tudo montadinho, tudo coladinho, vinha para cá, fotografava. Hoje você não faz mais isso. Hoje você manda gera um PDF e manda para a gráfica em qualquer lugar que você vai Tira rodar. A chapa, Tira a chapa. Tem um CTP agora, né? Isso, uma função acabou, que era o filme, lembra? Sim. O filme também acabou. Então, tudo isso, essa mudança toda e outra, isso que o Ed falou. Isso aqui hoje é rádio, televisão, jornal, portal, é tudo junto. Né? Eu tenho um neto que mora na Europa, minha família é de Santos, então, antigamente eu só ouvia a voz deles, hoje eu falo com eles, vendo o rosto deles. Vídeo, né? Em vídeo. Ao vivo ainda. Ao vivo. Né? Então, todas essas mudanças... O celular hoje é menos para se fazer ligação, né? Justamente. É menos usado para fazer ligação. E tem mais uma coisa ainda, que eu não sei se vocês vão concordar. Nós somos de uma época que o brasileiro lia muito. E entendia muito o que lia. Hoje, Edgar, me perdoem, tá? Não é culpa de professor e tal, mas nós estamos com uma geração que mudou esse perfil. Hoje eu tenho pessoas que não conseguem interpretar um texto. Vou dar um exemplo do meu último trabalho de jornal, portal. Estou com a notícia lá, cheia de link para o cara ir, concurso e tal. Os caras ligam para mim e falam, como é que eu faço? Falam, clica nesse link, você vai para um tal lugar. Aí o cara clica no link, e onde fica? Tá o endereço aí. Verdade. Sabe? Então, os meus trabalhos foram sempre isso. Põe os links com endereço com mapa, que ônibus que vai. Então as pessoas, ao mesmo tempo que isso aqui facilita tudo, as pessoas estão acomodadas, ligar, elas querem ser mastigado. Concordo, verdade. Você passa por cá, vai ter um concurso em tal lugar, tal.
Você passa tudo para ele, pô, o cara só falta querer que você vá e se inscreva para ele, que pague por ele, para o concurso. Então, toda essa tragédia que você falou que é uma verdade, essa transformação, tá? Assim como eu contei essa do lá no print, da multipagem, tudo, tem essa transformação muito grande agora, em questão de quanto, gente? Questão de 10 anos. E muito rápido. Né? Muito rápido isso aqui. Eu saí do Diário de Suzano, a gente não tinha rede social nenhuma. Mandava tudo por e-mail. O máximo que tinha era o Skype. Lembra do Skype? Que a gente conseguia mandar foto, mas não conseguia mandar vídeo. Agora manda. Agora manda tudo. Não tem mais peso. Tudo isso transformou a linguagem. Tá? A notícia hoje, como você falou, era muito rápida. Você escreveu aqui no portal agora, daqui a pouco você precisa botar uma atualização. Sim. Vai lá, atualizada às 18 horas, atualizada às 19 horas, porque incluiu mais alguma coisa que faltava, ou você até corrigiu alguma coisa que faltava. O impresso não tinha, saiu errado, só no dia seguinte. Verdade. Né? E aí acumulado com essa coisa, Edgar, com a falta do hábito de leitura. Você vê como as pessoas escrevem na internet hoje, Edgar? Eu não sei se é português aquilo, eu não sei que língua que estão saindo agora aqui. Então, eu acho um absurdo. Eu também acho um absurdo isso. Ainda mais a nossa formação, eu acho um absurdo. Justamente. Tem coisa que eu não entendo. Não respeita nem o próprio idioma nativo. Justamente. Você imagina falar para esse cara aprender inglês, é bobeira, você não sabe falar nem português. Nós estamos passando por uma transformação tão grande, e que infelizmente o impresso é uma das vítimas. É uma das vítimas. Eu ainda vou mais além, não sei se você vai concordar comigo, Paulo. E Edgar, assim, agora está na questão do impresso que está sendo a principal vítima. Mas assim, eu sou bem enfático também, assim, emissoras de TV, cuidado. Cuidado. Porque essa questão do streaming está causando uma verdadeira revolução. Um exemplo mesmo. Exatamente. O exemplo mesmo, a toda poderosa Globo. Eles já começaram a investir em um sistema de streaming. A Globo a emissora já percebeu, exatamente, já percebeu que a coisa está mudando, inclusive o hábito de TV também. Eu vou traçar um paralelo. Eu trabalhei na área de confecção em Mogi das Cruzes, na confecção Spawn, que depois virou Starup. Starup era uma grande marca. Eu lembro. Aí veio a China, era Starup, Buzz e várias marcas da Starup. Veio roupa da China, o que aconteceu? Acabou. Olha só que transformação que teve. Acabou com um grupo grande. Naquela época, trabalhava com a Levis. A Levis tinha só um modelo, 505. Que é a clássica deles. Justamente. Aí veio Starup com um monte de modelo. O que ela verificou no mercado, Edgar? Que você quer uma calça, eu quero uma, ele quer outra, ela quer outra, sua esposa quer outra, a Cristina quer outra. Então o que acontece? Não tem mais. Então a Starup veio com isso aqui e obrigou a Levis a fazer outros modelos. Ela manteve a 505 dela e obrigou a fazer outros modelos. Então o que acontece? Já houve mudança nesse perfil aí já. E hoje na comunicação, hoje a pessoa sabe que ela quer por demanda. Eu quero assistir tal coisa em tal horário, a hora que eu quiser. Eu não quero mais me sujeitar ao horário da televisão. Então a TV se mantém hoje com reality show, com um monte de coisa. Mesmo assim também está no on demand, né? O cara paga assinatura para assistir 24 horas, como a Record faz, a Globo faz. Então, quer dizer, essa transformação vai espirrar na televisão. Já está espirrando, na verdade. Não vai acabar como não acabou com o cinema. Lembra quando veio a televisão? Acabou o cinema? Não, o cinema deu uma reinventada e tal. Só que vende hoje o conteúdo dele por vários streamings. Está estreando agora um streaming novo. Vai estrear agora um streaming novo agora esse mês. E tem a Paramount, tem todo mundo, a Disney. E uma outra coisa que eu acho perigosíssima, que você há de convir comigo, a concentração de poder. Nós tínhamos ESPN, tinha Fox, eu gostava de assistir as duas. Eles já concentraram, exatamente. A Disney comprou tudo. Então hoje acabou a competição, eu gostava de ver, sabe? Ainda na Disney mesmo, eles compraram a Fox também, já estão começando, já está vendo uma movimentação de concentração. Tudo. Exatamente para já ter vendo isso daí, para já criar-se um monopólio dentro de uma nova tendência. Então nós estamos vivendo, nós somos contemporâneos de uma mudança que não para mais. É muito rápido. A mudança, elas vão ser constantes. E como dizia, né, aquele CEO da Apple, ele falava que as novidades não estão no meio, estão nas beiradas, né? Se você olhar as beiradas de tudo que está no mundo, você está vendo que está surgindo um monte de coisa aqui,
E engraçado, coisa que a gente falava lá atrás, está acontecendo agora. Eu lembro dos Jetsons. Quem assistiu os Jetsons? Tudo que eles tinham naquela época tinha hoje. Já tinha tablet, só não tem o teletransporte. Então, quer dizer, o pessoal que Desenho fazia... visionário, né? Desenhos visionários, como é o Simpsons, saber que volta e meia tá cheio de coisas. Volta lá com os episódios. Volta com os episódios. Então, nós estamos vivendo, Edgar e Fujita, nós estamos vivendo agora uma transformação que continua. Ela não para. É um rolo compressor. E o que vai acontecer é o seguinte, os grandes veículos vão perder força, mas vão estar em outros canais. Então, por exemplo, alguma coisa não vai mudar. O jornalismo, o importante é o jornalismo não acabar, né? Isso Ele não vai mudar de plataforma. Sabe por que não muda? Porque o jornalista é necessário... Já inventaram um programa que escreve textos curtos, inteligente. Só que é um programa burro ainda, graças a Deus, tá? Porque ainda tem vários erros, sabe, para fazer um leadzinho da matéria. Mas eu acho que nada vai substituir o jornalista. A não ser que o japonês, o chinês invente um robô que vai pensar. Mas sem o jornalista, que é aquele cara que vai te ouvir e vai ponderar tudo num texto só com informação, sabe? Vai encadear a informação, isso não vai faltar. A plataforma não importa qual vai ser. Inclusive, fazer uma analogia, inclusive no atual emprego, no atual local onde eu trabalho, a gente assessora 2 especialistas em transformação digital. E os 2 são unânimes, assim, eles falam que a transformação digital não vai parar. Não vai. Continua, inclusive, a gente vê, inclusive no jornalismo isso. Né, a transformação não vai parar, vai continuar da mesma forma. No entanto, um exemplo que você falou, o exemplo que você falou nesse caso, é a questão também dessa questão aí desse programa burro que faz. E eles são enfáticos, eles falam o seguinte, apesar de o pessoal está apostando na digitalização, que é uma coisa diferente da transformação digital. Isso. Mas o que acontece? A transformação digital, ela tem que estar focada, o ser humano ao centro das atenções. Com certeza. Então, isso daí, esse exemplo aí que você falou, prova, inclusive, que a digitalização que é somente uma digitalização, isso. E a digitalização não vai substituir o ser humano. Isso, eu não estou falando palavras Eric Fujita, não, estou falando assim, fazendo uma analogia de 2 especialistas, e simplesmente prova isso. Deixa eu agradecer o pessoal que está mandando mensagem aqui, ó. A Renata Soares Taboada Amaral, né? Parabéns, está parabenizando. Renato, né? Obrigado. Renato. Grande Renato, amicíssimo aqui, dono da Amaral Imóveis aqui, ele acompanha sempre a movimentação aqui de Suzano. A Lisa Soares, o Lucas Lima está acompanhando, o Mauro Manuel, fotógrafo. Beijo, Lisa. Companheiro de trabalho. Paulo Quaresma e Eric, muitas histórias ao longo desses anos. O pessoal brinca, viu, Edgar? O pessoal diz que eu comecei tão cedo que eu cobri a Santa Ceia. Eu não cobri, tá? Eu não cobri. Naquela época eu era chefe de reportagem, eu pautei o repórter que eu cobri e falei pra eles, fica de olho se não tem nenhuma traição lá. E teve uma traição. Judas. Gente, ó, o nosso horário está encerrando aqui, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer mais uma vez, né, vocês terem vindo. Muito obrigado mesmo. Ter aceitado o convite, né, ter contado essa história. Pena que passa rápido aqui o nosso tempo, né? Edgar, só pedir uma dica para você. Dentro dessa transformação, nós vamos ter, em breve, holograma. Eu vou estar aqui, você vai estar com um parente longe. Já tem, né? Vai ter de maneira... Emissoras que estão fazendo, entrevistando... Mas vai ter de coisa assim que eu digo, na casa da gente. Hoje só tem nas emissoras, né? Mas aquela coisa que eu digo, o ser humano sempre vai ter que ter um repórter lá naquele ponto, um cinegrafista vai ter que ter... Vão ter que ter os técnicos por trás para fazer aquela transmissão. Com certeza. O pessoal do TI, que sem o pessoal do TI não sai nada. O TI é a base de tudo para essas plataformas. Então, quer dizer, o jornalismo não vai morrer. E o impresso é uma incógnita. Eu acho que o impresso regional ainda sobrevive, desde que ele traga no dia seguinte algo que já não saiu no próprio portal dele. Ou com um enfoque mais pós-noticioso, com uma questão mais analítica, rapidamente assim. É o que os jornais de algumas regiões fazem agora, inclusive saindo semanal, que nem tem diário, o Jornal de Santa Catarina, o
próprio Zero Hora está fazendo isso lá no Rio Grande do Sul. Então a tendência também é isso, nas regiões, acredito nas regiões também. E fechar em PDF, como você falou, e mandar PDF para todos os assinantes. Exatamente. Para todo mundo já ter acesso. Todo mundo tem o PDF dos diários, né? Tá certo. Bom, obrigado mais uma vez vocês, então. Queria que vocês falassem aí, fizessem uma consideração final aí, em alguns segundos aí, para a gente encerrar. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, desculpa, eu agradeço o convite, um abraço para todos, para toda a família do Diário Suzano, ao Xaxá, ao Guaru, ao Tavinho, a dona Sônia, a Augusta, enfim, a todos, a você, Edgar. É um prazer rever os amigos, eu não te via faz tempo, Edgar. Sim. Você também, que não via você há muito tempo. Você fazia bastante tempo mesmo, Paulo. Então é um prazer isso, e parabenizar o grupo, porque eu acho que a melhor coisa que tem na vida é a gratidão. Sabe? E a gente ser lembrado é muito grato isso. Porque a gente nota o seguinte, que a gente passou por um lugar, não é números apenas. E não fomos importantes naquela época. Nós fazemos, como você falou, fazemos parte dessa história. Então eu fiquei aqui 4, 5 anos, você ficou 1 ano e meio. Então a gente faz parte dessa história, e o que me orgulha muito, viu? E que eu te falei, aprendi muito aqui, me engrandeci muito, e tudo que eu aprendi aqui eu vou levar para o resto da vida e passo para os meus amigos. Então, uma oportunidade espetacular. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, quero agradecer a você, Edgar. Prazer, Paulo, te rever, né? Realmente. Fazia muito tempo mesmo. Agradecer pelo convite. É o que o Paulo falou. Ser lembrado e participar de uma comemoração tão importante é muito gratificante. Assim, chega às vezes até a emocionar. Por quê? Poxa, eu fui lembrado. Entendeu? Acho que então boa coisa eu fiz dentro da história do jornal. E fica também o meu agradecimento à família também, à família Moraes também, porque deu o meu primeiro emprego, ou seja, o que eu sou hoje, o que vocês me conhecem, pela trajetória que vocês sabem, foi graças a essa principal porta de entrada, a primeira porta de entrada minha, foi meu primeiro emprego. Foi start, né? Exatamente, foi start. Inclusive eu vinha trabalhar de bicicleta que eu não sabia nem dirigir, com 17 anos. Assim, é uma lembrança que veio agora na cabeça, é uma lembrança carinhosa. Então eu queria agradecer muito ao convite. Sempre me coloquei, me coloco e me colocarei à disposição para ajudar ou contribuir de alguma forma aqui, tanto na imprensa da região, especificamente aqui também, até por uma gratidão, entendeu? Assim, fico uma honra ter participado. E também, bom, não sei, acho que é isso, assim, às vezes até emociona por conta dessa. E só queria dar um adendo também, o Edgar, rapidamente, assim, porque o pessoal lá da agência pensou que eu não ia fazer isso. Se vocês estiverem assistindo aqui, ó, beijo Luísa, beijo também a Beatriz. Adriano, brother. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A gente vai se encontrar por aí. Espero que vocês voltem aí pra gente bater mais um papo aí, conversar aí. Será um prazer e obrigado a toda a audiência da ADS. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e até o próximo vídeo.